Meu nome é Fran Sérgio e neste vídeo nós iremos tratar de como realizar a simbologia de soldas aqui no AutoCAD. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o objetivo desse vídeo e também não é o objetivo dos vídeos que a gente está fazendo aqui, né, nessa série, a gente falar sobre solda, né? Também eu não vou entrar em detalhes sobre as normas utilizadas, tá, para soldagem. Eu só vou mostrar como é que a gente faz isso aqui no AutoCAD de uma maneira mais simplificada, né? Mas é importantíssimo que a gente preste atenção e qual norma a gente vai utilizar para fazer a simbologia das soldas nos nossos desenhos. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no Brasil se utiliza muito a, a norma da AWS, a A2.4, ou se utiliza a norma ISO 25553, dependendo da empresa que você está trabalhando e para onde você está vendendo o seu produto, né? Ou está aplicando a sua solda, enfim. Ah, por exemplo, se você for trabalhar mais para o mercado europeu, você vai utilizar mais a ISO 25553. Se você trabalhar para o mercado americano, você vai trabalhar com a AWS A2.4. Então vai depender muito. Ah, mas não existe uma norma brasileira? Pois é. Ah, aqui a gente encontrou que tratava esse assunto de simbologia de soldas era a NBR 7165. Porém, segundo informações, ela foi cancelada. Então, eu não sei dizer qual é a norma que trata agora dessa simbologia de soldas, a NBR, né? A norma brasileira que trata desse assunto. Essa norma, NBR 7165, era de símbolos gráficos de solda para construção naval e ferroviária. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque pelas informações que eu obtive aqui, ela foi cancelada. Então, ou você vai utilizar então a ISO 2553 ou a AWS A2.4. Para vocês terem uma ideia da diferença entre as duas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para três matérias que o especialista em soldagem, inspetor de soldagem, Rogério Moraes, publicou no LinkedIn, para vocês darem uma olhada e vocês verificarem, né, a diferença entre elas, a semelhança, etc. Para esse vídeo, eu vou usar a ISO 2553, tá? Para a gente poder fazer indicação dessa solda que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas vamos lá. Bom, no AutoCAD, a versão simples dele, você não tem comandos para poder inserir símbolos de solda. Se você estiver utilizando um outro software de desenho, ou, por exemplo, usar a extensão Mechanics do AutoCAD, pode ser que você tenha essa facilidade. Mas aqui na versão mais simples do AutoCAD, a gente não tem disponível um comando para poder fazer o símbolo de soldas. Entretanto, tá, existe a possibilidade de encontrar na pasta de exemplos alguns símbolos que serão utilizados. Mas vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui, antes da gente chegar nessa parte de símbolos, como fazer, onde a gente vai soldar? Bom, a gente vai fazer uma solda em ângulo neste ponto aqui, nesse ponto e nesse ponto aqui. Ou seja, a solda ela vai vir em toda a superfície da peça, aqui, ok? E do outro lado também. Então, a peça seria essa daqui, né? É como se fosse um mancal. E ela seria soldada aqui e aqui. Ah, vocês vão me dizer, mas a gente não faz mancal soldado. Bom, é só um exemplo, tá, gente? Então, é só para a gente fazer uma aplicação do símbolo de solda. E é uma solda em ângulo, nesse ponto e nesse ponto. Bom, essa solda, ela vai ter essas características aqui, tá? Então, a gente vai ter aí uma garganta real de 8 milímetros, certo? Uma garganta teórica aproximada aqui de 5 milímetros e uma perna de 7 milímetros, tá? Então, essa é a indicação que a gente vai trabalhar aqui
nessa simbologia de solda. Muito bem. E como é que a gente vai encontrar os símbolos de solda? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Esses símbolos aqui embaixo, esses símbolos, eles estão disponíveis se você seguir esse caminho aqui e procurar esse arquivo welding.dwg. Muito bem, onde é que fica? Vai ficar lá em arquivos de programa ou program files, vai depender do seu, né, do seu Windows aí. Geralmente ele fica instalado em C. Aí você vai na pasta Autodesk. Dentro da pasta Autodesk vai procurar o AutoCAD alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou usando o 2022, então vai estar na pasta AutoCAD 2022. Dentro da pasta AutoCAD 2022 vai ter a pasta Sample, né, de exemplo. Aí você vai encontrar essa outra pasta aqui, de inglês, dos Estados Unidos. Dentro dessa pasta vai ter uma outra pasta chamada Design Center. E dentro dessa pasta está esse arquivo aqui. Vocês vão abrir esse arquivo. Esse arquivo ele é um arquivo que vai mostrar essas simbologias aqui, que são as utilizadas pela AWS, ok? E só que elas estão uma versão muito pequena, né, para poder economizar espaço, o tamanho do arquivo, enfim. Vocês vão ter que agora usar um scale para poder aumentar o tamanho para poder ficar de acordo com a escala do seu desenho, tá? E outra, se você estiver usando, por exemplo, a ISO 2553, você vai ter que formar, por exemplo, o lado oposto à solda, se for o caso, assim, você vai ter que usar essa linha tracejada, né? Então é simples, você copia aqui, você pode fazer uma cópia de uma dessas, desse jeito, tá? Simples assim. Ela tá em bloco, certo? Então você pode explodir esse elemento. Depois de explodir, você pode fazer essa linha tracejada. É muito simples, tá? Como é que você pode fazer isso? Você pode dar um offset da linha base de 1 milímetro aqui no meu caso, para baixo. Eu vou mover também esse símbolo aqui 1 milímetro para baixo. Desse jeito. E eu vou converter essa linha aqui para tracejado, que eu já tenho aqui um layer para isso. Pronto. Então eu posso trabalhar dessa forma. Posso tirar o final da seta aqui, né? Também, se eu quiser. Então posso tirar isso aqui, se eu não for utilizar. Enfim. Então vocês podem editar esses símbolos para ficar de acordo com a norma que vocês estão trabalhando, tá? Como a gente vai usar esse daqui, aí eu vou copiar, então, esse daqui e vou jogar lá para o meu desenho. Então, a gente vai trabalhar com ele aqui. Muito bem. Bom, como a gente vai fazer isso, então? Eu vou criar um ladder aqui. Ele vai ficar nesse ponto. Eu vou desligar a função ortho aqui nesse caso. E vou colocar aqui. Sem nenhum texto. Vou dar clicar fora aqui. E vou mover o meu símbolo nesse ponto até encaixar aqui. E eu posso aumentar isso aqui até... É bom ligar o ortho, né? Novamente. Até passar aqui, eu posso cortar com um trim aqui. Fica legal. Bom, desse jeito que tá aqui, eu sei que eu vou ter, usando a norma ISO 2553, uma solda do lado da seta, indicada por esse símbolo aqui em cima, e uma solda do lado oposto à seta, desse lado aqui, indicada por esse símbolo aqui, certo? Agora faltam as medidas deste símbolo aqui. Bom, as medidas da solda, então, a gente vai colocar indicadas aqui, igual a norma exige, né? Então, eu vou pegar um texto mesmo, e vou colocar aqui, e vou fazer aqui as medidas. Então, é S8, A5,
e Z7. Vou mover, colocar elas aqui. Embaixo é a mesma coisa, eu posso copiar e colar. Mas se você não indicar nada aqui, supõe que é igual, tá? Mas por via das dúvidas a gente coloca também dessa forma aqui. Então aqui a gente fez a indicação da solda nessa peça. Bom, a dica então é: montem uma biblioteca, tá? Como essa daqui, ou deixem ela à disposição usando a simbologia que vocês forem utilizar, né? A norma que vocês forem utilizar, já deixem uma biblioteca pronta e quando vocês forem utilizar é só copiar e colar, né? Então fica essa mensagem aí para vocês, essa dica para quando vocês forem trabalhar com símbolo de solda. Então é isso, espero que tenham aproveitado e até breve.